Aleluia. Podeis sentar, amados. Nós estamos falando a respeito de família, né? Nós viemos falando a respeito de família, e nas aulas anteriores nós abordamos mais a questão dos casais. Então foi falado tudo que nós poderíamos, né, nesses primeiros momentos, falar a respeito de casais. Deixa eu só tirar aqui. Opa. Aleluia. É prático. Esse microfone eu gosto de trabalhar com ele, que é muito prático, porque eu fico com as duas mãos livres. E para eu falar, eu preciso das duas mãos. Quando eu fico assim, aí já limita. Hoje vocês vão perceber que eu vou falar um pouco menos, porque sem uma das mãos aí a coisa já dificulta. Mas nós falamos anteriormente a respeito de família e vimos alguns princípios que se aplicam ao casamento, a relação entre os cônjuges. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele retrata uma fala do Senhor, uma fala de Deus, quando Deus ele determina ali ao primeiro casal que eles frutificassem, multiplicassem e povoassem a terra. Era para encher a terra. Então ali o primeiro casal recebe essa incumbência de dar continuidade à história da humanidade. E graças a Deus, nesse quesito, eles ouvem ao Senhor, eles obedecem e eles têm os filhos. Porque se no primeiro momento eles falassem, olha, eu não quero ter filhos, não é nossa intenção, a gente está vivendo muito bem, a história da humanidade teria terminado ali, pronto. Criou Deus os céus e a terra, criou Adão, criou Eva, e fim. Nem teríamos, né? Nem teríamos, nós não seríamos, não existiria. Mas eles tiveram filhos, e assim a humanidade ela foi crescendo e chegou até os dias de hoje. Então, esse foi um comando de Deus para que a humanidade ela tivesse a sua expansão. Então, os filhos vieram para ampliar a família. A família, inicialmente, ela começa com o casal, homem e mulher, se casam, ali eles constituem uma família. Ali já é uma família, o casal é a primeira célula da família. Isso é importante, porque os filhos vêm depois para ampliar, não para criar a família. Então os filhos eles vão ampliar, dar um volume maior à família, mas a célula inicial continua sendo o casal. E isso é fundamental para que a saúde familiar ela esteja sempre em um bom nível. O casal que não tem essa compreensão, amados, se o casal não tem essa compreensão de que eles formam o núcleo da família, a base ali, o centro, não o centro propriamente dito, mas a célula primeira da família, eles cometem muitos erros. É claro que, como nós vimos, o casamento ele tem que estar alicerçado no Senhor. É em Deus que o casal busca o fundamento. Por isso que nós estudamos na palavra de Deus a respeito do casamento. Por isso que nós estudamos na palavra de Deus, e as aulas anteriores, todas foram com várias citações bíblicas, para que o relacionamento marido e mulher, ele esteja alicerçado na palavra do Senhor. Isso é fundamental, não se pode abrir mão disso, não se pode abrir mão disso. Então, a partir daí, o casal alicerçado na palavra, quando vêm os filhos, eles vão dar continuidade a essa história, sempre alicerçados na palavra. E por que eu reforço essa questão de que a célula primeira é o casal, e não se pode abrir mão disso? Porque quando vierem os filhos,
o casamento não será afetado. E, infelizmente, muitos casais, depois que vêm os filhos, acabam passando por uma grave crise. E muitos são os que se divorciam porque não sabem lidar com isso. Porque acabam colocando os filhos em uma posição que não é para ser ocupada por eles. É do casal. Então, os filhos acabam se tornando o centro da família. E aí está o erro. Então, o que o casal precisa ter consciência é disso. De que eles iniciaram a família. E essa família vai ter continuidade com a chegada dos filhos. Mas essa aliança, essa unidade formada inicialmente, ela não pode ser alterada por conta da questão dos filhos. Nós veremos que tem toda uma responsabilidade em relação aos filhos, as necessidades dos filhos, mas essa relação do casal, ela não pode ser alterada. E, infelizmente, são muitos aqueles que, chegou a criança, eles colocam como centro, e aí está o grande erro, porque depois, com o passar do tempo, eles não se reconhecem mais como um casal, como uma unidade, mas apenas como pais dos filhos. Pronto, convive no mesmo lar, mas não há entre eles mais aquela intimidade, aquela cumplicidade necessária para uma vida saudável, para um casamento saudável. Então, é fundamental que tenhamos essa consciência. É fundamental. E é por isso, amados, que quando nasce uma criança, aliás, antes dela nascer, os pais já têm que pensar o seguinte: onde vai ser o quarto da criança? Onde vai ser o quarto da criança? Porque vai ter que haver um espaço para ela. O quarto da criança não é o quarto dos pais. E é lamentável, muitas vezes, você ouvir história de casais que os filhos já nascem, vão crescendo e continuam na cama do casal. Por quê? Porque aí substituíram. Porque aí o filho passou a ser o centro da família. E agora o casal está separado. Porque colocaram a criança numa posição que não é para ser ocupada por ela. É claro que no início tem toda uma necessidade de cuidado, às vezes. Aí alguns casais colocam o bebê ali perto, nos primeiros dias, porque ainda, de repente, por conta da inexperiência. Mas só que isso tem um limite. Chega um momento que não é para continuar. Ele precisa compreender que nessa relação familiar, ele vai ter o cantinho dele, ele vai ter o espaço dele. Ele vai ter o espaço dele e ele vai perceber que, apesar de todo o carinho que ele recebe dos pais, o cuidado dos pais, os pais ainda continuam tendo uma individualidade, uma intimidade entre eles, e que ele não participa. Então, isso é fundamental. Então, se você tem já uma criança, e a sua criança continua ocupando um lugar na cama do casal, está errado. Está errado. A cama é o espaço do casal. Do casal. E tem que se ter até cuidado com isso. Algum tempo atrás nós falamos em aula até em relação a isso. Por exemplo, visita. Você recebe a visita na sala da sua casa. É na sala que a sala é o ambiente para você receber as visitas. Sentar ali no sofá, bater um papo, é ali. Aquelas pessoas que são mais chegados, amigos ali, com quem você tem maior intimidade, às vezes você vai dar continuidade ali, está preparando o almoço, a mulher, a esposa está preparando o almoço, o marido está lá preparando um churrasco, chama esses amigos, não, vem aqui, vamos ficar aqui na cozinha conversando enquanto a gente está preparando. Ou seja, já é um outro nível. Já tem acesso à cozinha. Não entendi? Ah, se não morar em apartamento pequeno.
Quando o apartamento é muito pequeno, realmente vai ter uma limitação, mas aí é bom, e aí é importante essa questão e muitas vezes quando o casal começa, não é? Aí eles ainda estão no início ali construindo uma estrutura, as condições financeiras geralmente ainda não são aquelas privilegiadas, é bom um ambiente pequeno também por conta disso, porque a proximidade ela acaba sendo forçada de uma certa maneira, né? Se já começasse numa casa muito grande, às vezes se perderia um do outro ali. Mas aí, essa questão dos dependendo do nível da amizade, eles vão ter acesso ali a um ambiente que vai além da sala, mas também tem um certo limite. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o quarto do casal é o ambiente do casal. Por isso, irmã, se você recebeu ali aquela sua amiga que você ama e é uma pessoa para quem você abre o seu coração, não tem nenhum problema de vocês estão na sala, você falar para ela, vamos lá para a cozinha, porque enquanto eu estou preparando as coisas aqui, você vai me ouvindo e a gente vai conversando e eu vou abrindo meu coração. Mas o quarto é o ambiente do casal. Então, receber visita no quarto, mas é minha amiga, a gente senta lá na cama e fica batendo papo. Ali já é um ambiente de intimidade do casal. E nós temos que ter cuidado em relação a isso. Porque, ou seja, são níveis de acesso diferentes. Porque são níveis de intimidade diferentes. E o quarto do casal é do casal. É do casal. Em raras exceções, aí a criança poderia estar ali, de repente num dia que ela não está bem, a mãe coloca um colchãozinho ali para monitorar, mas é algo excepcional, muito excepcional. Isso se não der para de repente deixá-la no quarto e monitorá-la de lá. Mas essa história de casal que mantém filho na cama, está errado. Você está estragando o seu casamento, porque está acabando com a intimidade do casal. Você está dando um péssimo exemplo para o seu filho. Está falando para ele, quando você se casar, não tem que se preocupar com a intimidade com a sua esposa. Então, acaba quebrando princípios e valores que são importantes, são fundamentais para o bom relacionamento do casal e da família. Os filhos, então, eles têm que compreender isso, que tem um espaço deles. Por isso que tem um cantinho deles, com a cara deles ali. E o casal tem o seu ambiente. E os filhos têm que ter, inclusive, essa compreensão. Tem que ter, inclusive, essa compreensão. Que aí eles vão percebendo que a família, ela é estruturada de uma maneira em que os pais, eles têm essa unidade. E que eles, os filhos, vieram para somar, para ampliar isso. Para ampliar isso. Então, isso é fundamental. Porque nós, amados, nós temos que preparar os nossos filhos para uma vida madura, para uma vida equilibrada. E é nos pequenos detalhes que nós fazemos isso. Nos pequenos detalhes nós vamos dando condições para que os nossos filhos se desenvolvam de uma maneira equilibrada, para que eles adquiram maturidade para a vida, porque vai chegar um momento que você não vai segurar na mão do seu filho, ele vai chegar um momento que você não vai ter o seu filho no colo, porque ele já vai ter uma idade, já vai estar adulto, e ele vai construir a vida dele, a história dele. Você já cumpriu o seu papel, e ele vai chegar um momento em que ele vai deixar pai e mãe para construir a vida dele. Mas isso só é possível se você souber cumprir com a sua missão de pai, com a sua missão de mãe. Porque se você não fizer isto, infelizmente, você vai estragar aquela pessoa. Você vai prejudicar os seus filhos. E eles vão ser adultos sem nenhuma condição de viver no mundo, de viver na sociedade, de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as lutas. Então, é em casa que os nossos filhos são preparados.
É no dia a dia que eles vão aprender a lidar com as coisas externas, porque eles foram preparados pelos seus pais, sempre num ambiente equilibrado, de amor, de atenção, preparados, prontos para realizarem grandes coisas em nome do Senhor. Vamos abrir no Salmo 127, no versículo 4. Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4, diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Já havíamos falado aqui a respeito dessa questão da flecha, mas nunca é demais reforçarmos. As flechas, todo mundo aqui sabe o que é uma flecha, é aquele instrumento utilizado no combate, que é lançado em direção ao alvo. O arqueiro, ele entesa o arco, tensiona o arco, e ao soltar a corda, essa corda, ela impulsiona uma flecha que é lançada em direção ao alvo. Por que Deus chama, né, os filhos de flecha? Justamente por isso, porque eles são lançados a uma distância que vai muito além do arqueiro. Porque se fosse comparada a uma espada, a espada ela só é útil enquanto ela está na mão do valente. Ela só é útil enquanto ela está sendo empunhada. Se você solta a espada, ela não tem utilidade nenhuma. Não tem nenhuma utilidade, ela não produz nada. Uma lança, ela já é maior, ela já consegue alcançar uma distância maior, mas ela só tem efeito enquanto ela está sendo empunhada também. Diferente é a flecha. A flecha, enquanto o arqueiro está segurando o final dela, ela não produz. Mas só que enquanto o arqueiro está segurando-a, ele está puxando o arco, ele está preparando para o lançamento da flecha. Aí você pode imaginar justamente essa função dos pais, que você criar os seus filhos é como você puxar a corda do arco, é como você está puxando. Então esses anos em que os seus filhos estão contigo, o que você está fazendo é justamente isso, puxando, preparando o arco, aumentando ali a tensão do arco, mas você está segurando a flecha. O alvo ainda não foi atingido, ela continua ali. Então, enquanto ela está ali, você consegue ajustar a direção, o ângulo. Tudo isso é trabalhado enquanto está sendo segurado o arco. O arqueiro, quando ele puxa a corda do arco, ele já põe um ângulo, ele já ajusta, e ele faz isso. Ele segura o arco com uma mão, com a outra ele segura a flecha e a corda, e no que ele puxa, ele consegue já dar a direção, ele sabe exatamente onde ele vai lançar. Então, se ele percebe que o vento mudou, que as condições mudaram, ele faz um ajuste, ele recalcula, ele altera o ângulo, a altura. Tudo isso é trabalhado na mão do arqueiro. E no momento em que ele percebe que todas as condições foram preenchidas, ele solta. E essa flecha, ela vai além, muito além do local onde ele está, muito além. Então a flecha, ela só é útil para produzir o seu grande resultado quando lançada, mas esse resultado ele só é possível
se ela for preparada, se ela for direcionada enquanto está nas mãos do arqueiro. Se ele é displicente, se ele pega o arco de qualquer jeito, com a mão frouxa, se ele segura ali de qualquer maneira, sem prestar atenção e simplesmente solta, vai errar o alvo. Vai errar o alvo. E é por isso que a palavra fala, como flechas na mão de um poderoso, assim são os filhos da mocidade. Por quê? Porque ele vai preparar e vai fazer esse lançamento, sempre com um propósito, sempre com uma finalidade. E os nossos filhos são isso. Então, o seu filho, ele está contigo, porque cabe a você preparar para lançá-lo para grandes desafios. Cabe a você preparar para que ele cumpra os propósitos do Senhor. E todas as vezes que você não observa princípios bíblicos, todas as vezes que você não se preocupa com a educação cristã do seu filho, todas as vezes que você é negligente, você está afrouxando a mão e você está dificultando que essa flecha alcance o alvo. Olha só, veja como é importante nós conhecermos esses princípios. Ter filhos, amados, é uma decisão que cabe ao casal. O casal, ele é algo que ele tem que decidir muito antes de pensar em casar. Muito antes. A gente já fala para o Léo. Exatamente. Opa, peraí, o Léo tem 16 anos, ele havia começado a namorar recente, vai demorar para casar? Sim. Só que algo que a gente ensina e faz parte, graças a Deus a gente consegue ter um bom diálogo, está conversando e a gente vai, antes deles começarem a namorar, bem antes, a gente já falava para o Léo a respeito da questão do namoro. E você pai, você mãe, você tem que preparar os seus filhos para isso também. Não é esperar ele começar a namorar para depois você dizer se gostou ou não, aí já era. É antes. É antes. O Henrique tem 11 anos, já ouve. Ah, está querendo que o filho comece a namorar cedo? Não. Eu estou inculcando na cabeça dele aquilo que a palavra de Deus fala sobre relacionamento, para que lá na frente ele se lembre de tudo isso, e quando for para iniciar um relacionamento, desde um namoro, ele já saiba disso, quais são os princípios que a palavra de Deus estabelece. Aí não vai ter erro. Mas se você não trata disso, não vou falar disso, pronto, você está deixando que a TV passe para ele os princípios que vão fazer a diferença na vida dele. A TV vai cumprir esse papel, o youtuber vai fazer isso, tudo, o mundo vai fazer tudo, a escola, ideologias que são totalmente contrárias à palavra do Senhor, tudo isso vai direcioná-lo. Por isso você tem que cumprir esse papel. É falando para o seu filho e é caminhando com ele, falando, ensinando. Poxa, mas vai começar a falar para uma criança? Sim. Primeira coisa, filho, quando você crescer, conhecer uma menina que Deus vai mandar, que vai ser bênção na sua vida, pronto, já estou falando, já estou ensinando, não só em relação ao que os requisitos, os princípios que essa garota deve ter, mas que é uma garota, entenderam? E eu vou ensinando, mas na escola falaram que tanto faz. Não, tanto faz não. Não, a professora falou que cada um escolhe o que vai ser. Não, porque Deus fez homem e fez mulher. É nisso que nós cremos, filho. Aqui, aí você vem e lê Gênesis para ele, entendeu? É assim. Então minha professora falou errado. Falou. Mas você só vai ter condições de ter essa conversa se você acompanhar. Se você for ausente e deixar tudo para lá. Por isso, amados, nós temos que investir tempo nos nossos filhos. Não é o computador, não é videogame. Amados, seus filhos hoje, eles interagem com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, nos jogos. Não, mas aí ele se distrai, não tem problema nenhum.
não tem problema. Só que isso aí está preenchendo os horários do seu filho. Para você pode ser excelente, porque é uma preocupação a menos, você vai ter trabalho a menos, mas você está folgando a corda do arco. Não estou dizendo que eles não possam ter um entretenimento, só que tem que ter limite. Você não pode deixar o pacote completo para que a tecnologia resolva. Tem que ter presença dos pais. Tem que ter presença dos pais. Então, se vai ter ou não os filhos, é uma decisão do casal, e o casal tem que conversar isso bem antes de casar. Para não acontecer de casou, aí o rapaz fala, agora eu vou querer ter filho. E a menina fala, não, eu não quero ter filho, nunca. Aí é um grande problema. E aí? Então, isso já era algo para ter sido resolvido bem antes. Bem antes. Então, mas cabe ao casal isso. Nós, claro, a palavra de Deus fala, para que houvesse o frutificar e o multiplicar. Então, os filhos vêm dentro desse contexto de continuidade da humanidade. Mas isso não quer dizer que o casal que opta por não ter filhos esteja pecando. Não vemos assim. Mas eles deixam de experimentar uma maravilhosa experiência, que é o da paternidade e da maternidade. Tá? Então, é pecado não ter filhos? Não. Mas vocês vão deixar de experimentar algo que Deus nos proporciona. Que é você olhar para uma pessoa, o seu filho, e ver nele ali uma dádiva de Deus. E você vai ajudar a formar o caráter, a personalidade dele. Ou seja, você vai ser um colaborador de Deus na formação de um ser humano. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Então, aqueles que optam por não ter, ok, mas eles deixam de viver esse privilégio. Porque aqueles que têm filhos sabem. Você olha às vezes para o seu filho e fala, poxa, Deus, obrigado. Né? Pequenas coisas, pequenos avanços do seu filho, você olha e o seu coração se enche de alegria. Porque você participou desde o início, desde a fecundação você está colaborando ali. Então tem sua participação. Então é você colaborando com Deus, você ajudando. E aí não é só na concepção, é depois no cuidado. E eu imagino que quando um pai, numa cerimônia de casamento, ele entra com a filha e ele entrega ali para o noivo, e ele dá aquele último olhar, né, para o cara, tipo assim, vacila com ela que eu te arrebento. Né? Ali, né? Ali ele está, ali naquele ato, imagino que ele olha e ele fala, eu cumpri a minha missão, eu preparei a minha filha para a vida. Os pais também do noivo, a mesma coisa. Então, por isso, a cerimônia do casamento, amados, nós temos que manter essa tradição, porque tem todo um simbolismo. Tem todo um simbolismo, tá? Tem. Você optou, não vou casar na igreja, vou fazer uma cerimônia civil e depois trazer as alianças para o pastor abençoar, ok. Mas todo aquele rito da cerimônia de casamento, ela traz isso. E a palavra fala, deixará pai e mãe. Então ali a cerimônia de casamento, ela representa isso, esse deixar. Por isso que a noiva, ela vai para o casamento com os pais, é o pai que a conduz até ali, até o altar. O noivo também, geralmente entra com a mãe. Ou seja, isso traz um símbolo de que até ali eles caminhavam com seus pais. E chega aquele momento, deixa, e a partir dali, quando sai o casal.
Ou você já viu uma cerimônia de casamento que terminou, o pastor abençoou, o pai voltou, pegou a filha, levou embora. O rapaz olhou para os amigos, falou: opa, pessoal, vamos comemorar. Saiu com os amigos, foi comemorar, depois voltou para a casa dos pais. Não tem isso, né? Não tem. Porque quando sai ali é o casal. É uma nova família que acaba de ser constituída. Que agora ela vai dar continuidade à história que Deus estabeleceu. Então, a questão dos filhos, de ter ou não, fica a critério do casal, mas só que tem isso: aqueles que optam por ter, eles vão experimentar experiências extraordinárias, que dá mais completude à vida. E nisso se insere também a questão da adoção, tá? A questão da adoção. A pessoa fala: não, essa criança ela não vai ficar sem pai, sem mãe. Farei dela meu filho, farei dele meu filho, minha filha. E aí também você vai auxiliar, você vai ajudar na formação dessa criança, desse adolescente. Por isso a adoção é um ato que expressa muito amor, que expressa amor, e é filho. Tanto é que hoje, graças a Deus, a legislação civil não admite mais, a nossa Constituição já não admite, e a legislação civil se adequou para isso, para não haver distinção. Então, se você pega uma certidão de nascimento de uma criança que foi adotada, vai estar lá: filho de fulano e cicrano, só isso. Não está lá adotado por fulano e cicrano, não faz diferença. Filho é filho e acabou. É filho, é filho. Isso é que importa. Isso é que importa. Amém? Os filhos, amados, são uma bênção que o Senhor dá aos pais. Por isso eles devem ser motivo de alegria para o casal. Filho é para ser motivo de alegria. Então, por favor, se a sua vida é reclamar dos filhos, dizer que dá trabalho, dá mesmo, eu sei que dá. Que dá trabalho, que isso e que aquilo e não sei o quê, você está transformando seu filho num jugo, numa carga. Que misericórdia. Dá trabalho? Dá. Você está formando uma pessoa. E você não vai formar essa pessoa, você sentado na sala, comendo pipoca, assistindo sessão da tarde, e ela crescendo. Não, tem que se esforçar, vai ter trabalho. Vai. Às vezes vai acordar à noite chorando, você está cansado, quer dormir, vai ter que levantar e ir lá e cuidar. Vai ter que ir lá cuidar. Mas é um privilégio que o Senhor nos dá. E olha como o Senhor fala em relação a isso. Salmo 127, nós acabamos de ler, agora vamos ler o versículo 3. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Fala que filho é herança, é aquilo que Deus te dá. Herança, amados. Herança é aquilo que pertence a alguém e depois é repassado para outrem. É repassado. Então, os filhos, se eles são herança do Senhor, quer dizer que primeiramente eles são do Senhor, que foram repassados para nós. E é assim que nós temos que olhar os nossos filhos. São herança que o Senhor nos deu, o Senhor nos presenteou, o Senhor colocou nas nossas mãos para que a gente cuidasse, para que nós cuidássemos deles. E é com essa visão que nós temos que cuidar dos nossos filhos, como herança do Senhor, como seres que precisam de afeto, de carinho, de atenção, como pessoas que precisam dos nossos cuidados para adquirir a maturidade. É assim que nós temos que olhar para os nossos filhos, sempre, sempre, sempre. Filho não é marionete na mão dos pais, para que um invista contra o outro, e chega a ser ridículo, apesar de ser algo trágico, a forma como alguns pais usam os filhos para atacar o outro. Exatamente, usam os filhos para um atacar o outro. Muitas vezes começa ainda na constância do casamento. O casal brigou,
Aí agora não quer se falar, usa os filhos como garoto de recado, vai lá falar para sua mãe isso. Vai lá, ou seja, absurdo. E isso, tá? Esse usar os filhos como um objeto para atingir o outro, além de ser algo antibíblico, é ilegal. E tem suas consequências jurídicas. Mas só que eu não quero tratar disso, porque chegar a esse ponto significa exatamente que a palavra de Deus foi rasgada na casa. Então nós ainda vamos ficar naquele nível de que a palavra de Deus ainda serve como base para aquela família, né? Que serve como base para a família. Porque, infelizmente, chega a níveis em que a coisa vai parar nos tribunais. Isso aí quer dizer o quê? Que princípio nenhum foi observado. Aí já é o fundo do poço. Mas usar, então, a criança nessas intriguinhas, e começa às vezes de uma maneira pequena, começa às vezes, fala para sua mãe isso, fala lá para o seu pai aquilo, e começa esse joguete. Você está primeiro falando para o seu filho o seguinte: olha, casamento é uma desgraça. É exatamente isso. Segundo, você é apenas aqui um elo para eu me comunicar com esse outro ser, que eu não quero falar o nome. E assim vai. Então a criança vai crescendo, tendo uma visão de casamento totalmente deturpada. Mesma coisa acontece em alguns casais que se separam. Aí um usa a criança para se vingar do outro. Ou então tenta desconstruir a imagem do outro. Não, porque a sua mãe é isso. Nosso casamento acabou por causa dela. Não, o seu pai é isso. O casamento acabou porque eu não aguentava mais ele. Então, você vai fermentando ali o seu ódio, o seu rancor, seus problemas na cabeça da criança. Isso é uma prática deplorável, é ridículo, é lamentável. Então, não tem isso. Você tem que falar, se sua criança fala alguma coisa em relação ao pai, à mãe, porque está errado. É seu pai, respeite-o. É sua mãe, você tem que respeitá-la. Entre nós, a coisa não deu certo, mas ela continua sendo sua mãe, precisa ser respeitada. Você tem que honrá-la. É isso que você tem que fazer. Ensinar o seu filho que, olha, apesar dele não estar sendo criado ao mesmo tempo por ambos, no mesmo ambiente, o afeto, a consideração, o respeito pelos pais tem que ser igual. E um tem que ajudar o outro. Mas infelizmente, são muitos os pais que aproveitam, enquanto está com a criança, ele está ali enchendo a criança de um monte de bobagens, porque ele não se deu bem com a mãe, porque ela não se deu bem com o pai, e fica agora usando a criança nesse joguete. E esse joguete não é só quando fala mal do pai para a criança, não é só quando fala mal da mãe para a criança, nessas situações de divórcio, mas é quando também começa uma competição para quem demonstra mais amor em relação à criança. E nesses tempos de redes sociais a gente vê muito isso. Casal separou, tem filhos, marido pega as crianças, faz questão, nunca levou para passear, agora leva e tira foto para dizer, quando está comigo está indo passear. Na sequência a mãe passou lá, pegou a criança, falou, vamos tomar um picolé, tomar um sorvete. Não vive um momento ali, nem curte um momento ali com a criança. Espera aí, filho, não termina o sorvete ainda não, que eu tenho que tirar uma foto, tá? Pronto, agora pronto, anda logo que eu tenho mais o que fazer. E aí fica uma competição, quem demonstra melhores cuidados.
Aí vai querendo ampliar, vai dizer, não, isso aqui eu cuido do meu filho. Não, quem cuida mais sou eu. Não, eu cuido o dobro. Não, eu triplo. Terminou a foto, vai para lá. Vai jogar, porque eu não tenho mais paciência para cuidar de criança, que agora eu já estou pensando em investir no meu próximo relacionamento. E assim amados. Ou seja, faz do filho objeto. Infelizmente é uma realidade dos tempos modernos. Essa é a realidade. Então, a responsabilidade de criar, de cuidar, de educar, é de ambos os pais, mesmo que o relacionamento tenha separado, tenha acabado. Ambos têm essa obrigação, essa responsabilidade de contribuir com a formação moral dos filhos, para que os filhos lá na frente possam olhar e dizer, olha, o casamento dos meus pais não deu certo, mas o meu vai dar, porque apesar do que aconteceu entre eles, os meus pais me ensinaram como deveria ser. Eles não tiveram sabedoria para naquele momento eles aplicarem a vida deles, mas eu vou fazer isso. A minha história vai ser diferente. Quando você não age assim, você infelizmente vai apenas perpetuar a mesma história na sua família, porque valores são desprezados. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, com isso, pai, mãe, tem que participar da formação dos filhos, tem que participar, tem que estar ali presente. Ambos colaborando, ambos ajudando. Quando é pequenininho, bebezinho, vai lá, dá uma força, peraí, o que precisa? Não, vou fazer isso, você faz aquilo, para que o bebê esteja bem. É assim, ambos participando. São os dois, o tempo todo participando, ajudando na criação. E ali aquela criança, ela vai crescendo, e ela vai ter ali as experiências dela com o pai, as experiências com a mãe, e isso vai se refletindo em todas as fases. Tem momentos em que os meus filhos estão com a Lu, tem coisa que aí eles participam com ela de algumas coisas, e ela traz para que eles participem, coisas às vezes que outros falam, poxa, sim, mas é no dia a dia, são as pequenas coisas. Em casa, sexta-feira é dia da faxina pesada mesmo. Aí nós temos uma moça que nos ajuda, graças a Deus, uma bênção nas nossas vidas, que Deus dê vida longa e saúde a ela, Marlene. Mas ali todo mundo entra no baile. Então já começa, os meninos já sabem, sexta não vai ficar até tarde na cama não. Minha mãe já diz, muito ajuda quem não atrapalha. Então já começa por aí, é não atrapalhar. Mas cada um vai ter alguma coisa para fazer. Não vai ficar tocando flauta enquanto o pessoal ali está trabalhando. Não, todo mundo vai. Então aí a Lu inventa fazer, para o final de semana eu quero fazer uma carne diferente, já deixar pronta. Aí o Léo está aprendendo a fazer sobremesas, aí ele já fica encarregado da sobremesa. Aí ele vai lá e pesquisa. E o Henrique vem para ajudar em alguma coisa na cozinha. Então, essas coisas ficam marcadas. Eles vão lembrar lá na frente. Quando tiverem lá a família deles, eles vão lembrar. Tem momentos que eles já sabem. Hoje, não marquem nada, nós vamos nos reunir, nós vamos assistir filme juntos. Vamos ficar em casa, largados no sofá, família. Eu já disse aqui, geralmente tem uma série que a gente olha, essa dá para assistir todo mundo junto, vamos assistir. É a série da família, ninguém pode assistir sozinho. E se um não estiver presente, os outros não podem assistir. Porque essa é da... E é legal isso. Que às vezes estamos em casa, o que vamos fazer? Não, vamos assistir? Vamos. Pronto. Porque é um momento família. Família de convívio. Então, são pequenas coisas, amados. Olha só, é no ambiente do lar, mas convivendo. Aquele momento ali, da família. Isso os filhos vão lembrar. Lá na frente eles vão lembrar. Por isso que nós temos que ter esse cuidado
São pequenas coisas. Por exemplo, domingo, põe a mesa. Põe a mesa, monta a mesa. Ah, mas dá trabalho para montar e depois desfazer. Dá trabalho. Investir na família também dá trabalho. É um preço, mas vale a pena. Então você monte a mesa. Todo mundo ajuda. Cada um leva uma coisa, põe lá, ajusta, ajeita. Enquanto a mãe estava finalizando o almoço, os outros já vão montando. Terminou? Sentou lá todo mundo. Ora, dando graças. Aí seu filho já vai crescer aprendendo a agradecer a Deus. Tá? Em casa, cada vez um faz a oração. E aí eu treino, é lá que eles vão treinar. Lá no futuro, tem que vir aqui orar por tal coisa. Pronto, já sabe orar. Onde é que aprendeu? Aqui a professora ensinou. Não, é em casa, no dia a dia. Então são pequenas coisas que a gente dá para fazer. E ali, está almoçando, vai conversando, vai pondo o papo em dia, vai falando. Vai falando. É diferente de você montar o seu prato, você sentou na sala, o outro ficou na cozinha, e o outro nem quis saber de almoço. Então, são pequenos momentos que vocês vão compartilhando, que nós vamos compartilhando, e que marcam. Chegando às festas de fim de ano, já comece a falar com seus filhos, com a família, já comece. E aí, o que nós vamos fazer? Não, a gente sabe que Jesus não nasceu dia 24, o presbítero. Natal é algo comercial. Peru não tem nada a ver com o Natal, com o nascimento de Jesus. Os teólogos dizem que Jesus não nasceu em dezembro. Eu sei de tudo isso aí, tá? Mas é um momento em que nós separamos para falar a respeito da importância do nascimento de Cristo. Todo dia é importante. Sim, todo dia é. Mas dia 25 também, 24, 25 pode ser, não pode? Se pode, então vamos fazer. Mas peru não tem nada a ver com a cultura judaica. Sim, mas a gente gosta e come. Mas não dá para comprar um peru, compra um frango. Compra um frango e faz farofa. Porque frango sem farofa, né? Frango assado sem farofa não vai. Né? Então, é o pacote completo. Para quê? Para o macarrão. Por quê? Para criar os ambientes. Criar pequenas coisas. De repente a criança olhou, poxa, queria ter luzes em casa. Não precisa. Põe. Só para criar o ambiente ali, para ela olhar, se divertir. Só isso. Tá? Não é uma questão mística. É uma questão que vai olhar, vai agradar. Vai agradar. Aí já começa a planejar. E aí, o que nós vamos fazer? Nós íamos para cá já falando do cardápio de Natal. Gente, quantos dias ainda fala? Não, mas a gente estava falando, e aí, vai fazer o quê? Não, vamos fazer tal coisa, porque essa semana vai fazer compras, então já antecipa algumas coisas, já compra, já traz, deixa. Mas por quê? Porque aí são momentos, amados, que são importantes. Faz aquilo, celebra, são pequenas coisas, não é? Tem família que moram próximo, né? Os parentes moram próximo, e às vezes tem ali a matriarca, o patriarca, e os filhos se juntam ali. São momentos para a gente relembrar, para a gente deixar guardado, isso é importante. Ali vai contar a história, falar das coisas, rir, lembrar de quando os irmãos eram crianças, das besteiras que faziam, das intrigas, e rir. São momentos que a gente tem que ter como privilégio. Temos que ter essas coisas. Guardar, cuidar dessas questões. Então aí a gente cria momentos com os filhos. Ou seja, já tem uma vida equilibrada, segundo os princípios cristãos. Mas você cria momentos. Cria momentos. E momentos. E assim é. E assim é. Da mesma forma o casal, apesar de ter os filhos, tem que estar ligado nessa necessidade. De vez em quando vai ter que criar momentos dos dois. Momentos dos dois. Para quê? Para manter essa lembrança ali.
Porque quando os filhos se casarem, se forem, para o casal, a vida vai continuar. Vai continuar. Infelizmente, para muitos, o casamento dos filhos significa o reencontro do casal depois de 25 anos. Eles se conheceram, se apaixonaram, se casaram, celebraram o resultado do exame que diz que a moça estava grávida. Nasceu o bebê, que coisa linda. Uns dias depois acabou o relacionamento, interrompeu, suspendeu. Eles continuam casados na mesma casa, morando, dormindo na mesma cama, só que o casamento está suspenso. 25 anos depois, o filho se casa, vai embora. Aí eles voltam a se reencontrar. Pelo menos perceber que ainda estavam no mesmo ambiente. Então nós não podemos deixar que os nossos filhos saiam de casa para a gente voltar a ter esse cuidado no casamento. Isso é importante, tá? Então, com esse ambiente, nós vamos ensinando os nossos filhos a serem maduros, serem, antes de qualquer coisa, cristãos. Cristianismo se ensina em casa. Mas eu me converti, meus filhos já eram grandes, e agora? Aí, pela transformação na sua vida, você vai ensinando. Porque eles vão olhar e falar: ué, pai, você fazia isso e aquilo. Não faço mais, agora minha vida, o centro da minha vida é Cristo. E eles vão começar a perceber a diferença na sua vida. Aí eles vão se interessar por isso. Aí você vai ter as oportunidades de instruir. Não, filho, porque a palavra do Senhor diz isso. Porque a palavra do Senhor ensina assim. E eles vão percebendo que você está aprendendo a palavra e a palavra está te transformando em uma pessoa melhor. Aí eles vão se interessar. É assim que você conquista seus filhos. Se quando criança você não teve a oportunidade de ensinar a ele esses princípios. Mas se eles ainda estão contigo, são crianças ainda, você tem que cumprir o que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Versículo 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estamos quase terminando. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E diz o seguinte: e estas palavras, aqui o Senhor veio, dizendo tudo que o povo deveria guardar, tudo que eles deveriam saber. Aqui são as regras, as normas. E os mandamentos, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeira coisa, a palavra tem que estar no teu coração. Você tem que conhecer a palavra. Então, pai e mãe, para você conseguir cumprir isso aqui, você tem que conhecer a palavra. E só conhece a palavra se dedicando a estudá-la. Não é assistindo a escola dominical que você vai conhecer em profundidade a palavra. O que nós fazemos aqui é dar um direcionamento, dar uma direção, um norte. Tem esses assuntos aqui para estudar. O que eu faço aqui, o que os pastores fazem, o irmão Walter ministrando aula, os demais professores, o que nós fazemos é só falar: tem esse assunto, ele é importante por isso, mas quem vai estudar é você. Então tem que estudar a palavra. Se você não separa tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra, você não vai conhecer. Quanto tempo você tem de cristão? Você já leu a Bíblia toda alguma vez? Não. Antigo Testamento, já conseguiu ler todo? Não. Ou o Novo Testamento? Tem gente que está 20 anos e se conseguiu ler 3 livros foi muito. Sei lá, Sofonias, só coisa pequena. Judas, E 3 João. Já li 3. Misericórdia. Aí usa ditos populares como se tiver, porque segundo a palavra, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem crente que acha que isso está na Bíblia, gente. E por que acha? Porque falaram. Não, porque ele não leu. Porque ele não leu a palavra. Porque ele não leu a palavra. Então, continuando, versículo 7. E as intimarás. Em outras palavras está dizendo: e as ensinarás a teus filhos,
e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só, amados, primeira palavra está no seu coração, você conhece, você se dedicou para aprender, tá bom? Vai aprender, vai ler Bíblia. Quer cumprir bem a missão em relação aos seus filhos? Vai ler a Bíblia. Tem que ler. Tem que ler. Pronto, você está adquirindo conhecimento. Aí o que você vai fazer? Ensinarás a teus filhos. Ensinarás a quem? A quem? Teus filhos. E não é dizer, e mandarás para a EBD para aprenderem. Hã? E colocará no YouTube para que eles vejam se tem alguma palavra lá para eles. Ou então, e mandará seus filhos irem ler. Não, e ensinarás, é você que tem que ensinar. Então, eis que te nomeio professor, foi o que Deus fez. Tá bom? Você é professor. Você é professor. E ensinarás a teu filho, e dela falarás, vai falar da palavra, quando assentado em tua casa. Você está em casa, está sentado, fala da palavra do Senhor. Por isso, eu falei da questão do almoço, todo mundo junto, porque aí você vai ter a oportunidade de falar alguma coisa. Assentado em tua casa, e andando pelo caminho. Então não é só quando está em casa, nas jornadas, no dia a dia, vai levar para a escola, está falando. Terminou a aula, foi buscar, e aí como foi a aula? Não, filho, o que? Ficou irritado com o colega? Não, lembra que a palavra de Deus diz para a gente perdoar? É a oportunidade de você ensinar. E dela falarás em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, seu filho vai dormir, passa no quarto dele, dá um beijo, abençoa, fala, filho, vamos orar, ora com ele, tá? E levantando-te, vamos lá, acorda, na hora de acordar, Deus já preparou tudo, os pássaros já estão lá fora cantando, porque Deus os criou para isso, e vamos lá, e assim seus filhos, eles vão aprendendo a palavra. Então cabe a nós educarmos os nossos filhos. E Provérbios 22, versículo 6 diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então eu falei aqui na semana passada, ensina o menino, educa a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é você caminhando, você vivendo a palavra, você sendo cristão, você sendo crente, e o seu filho olhando, falando, meu pai faz assim, meu pai faz assim. E ele vai aprendendo, caminhando conosco, os filhos vão aprendendo. Os nossos filhos pegam os nossos trejeitos. O jeito de eu ajustar o óculos, o Léo usa. Porque vai aprendendo. Vai aprendendo. Você olha para o pastor, às vezes você olha o Christian, está igualzinho. Né? Só não tem a barba. Mas por quê? Eu não estou dizendo a questão física. Eu estou dizendo a maneira, às vezes, uma coisa, outra, um detalhe. Por quê? Porque é a convivência. É a convivência. Exato, porque vai refletir naquilo que está vendo. E é interessante porque até as palavras, né, as expressões que usam, depois eu me vejo falando, usando expressões que minha mãe usa. Minha mãe usava em casa. Usava em casa. Eu com minhas irmãs, a gente se fala usando expressões que a gente ouvia dos nossos pais. Por quê? Por conta disso, dessa influência. Agora, se os seus filhos veem você, cristão, uma cristã, em tudo, em todos os detalhes, o trato, ele vai contigo ao mercado, ele olha e vê como você trata o atendente, para ele é um ensinamento. Tem uma situação na rua, você está dirigindo, aconteceu alguma coisa, a maneira como você reage, para ele é uma lição, é uma aula que você acabou de dar. Eita, porque aí tem um monte de gente dando umas aulas aí, que misericórdia. Não é?
A maneira como você fala com a sua esposa é uma aula que você está dando. Maico. A maneira como você responde é outra aula, viu, Mirela? E assim vai. Tá ouvindo, Sérgio? O Alexandre também está ouvindo? Você que está acompanhando pela internet aí, não está entendendo? São irmãos com quem eu tenho, né, intimidade para brincar e respeito mútuo. É por isso que para a gente criar um clima também mais descontraído, tá? Mas são coisas importantes, fundamentais, essa questão do exemplo, de você educar o seu filho para andar na presença do Senhor, amém? Nós vamos encerrar o estudo, tá? Não a escola dominical, e na semana que vem a gente volta, falando ainda a respeito dessa relação entre pais e filhos, porque é fundamental para que nós tenhamos famílias felizes, famílias que vão ser o diferencial no mundo, amados. O mundo tem pregado um padrão de família que não é o bíblico. Cabe a nós remarmos contra essa maré, contra essa correnteza, não nos adaptarmos a ela, não nos conformarmos com esse século. Pelo contrário, sermos o diferencial. Porque enquanto o cristão, ele se mantiver íntegro e dizendo, não, aqui na minha casa não, isto não, a palavra do Senhor estará sendo anunciada para um mundo caótico que está em erupção. Então, cabe a nós. E quando nós educamos os nossos filhos, nós estamos dizendo, olha, eu estou tentando fazer a diferença nessa geração, mas já estou preparando um guerreiro, uma guerreira que vai fazer a diferença no futuro. E com isso, às vezes a gente está, na realidade, preparando para que eles façam a diferença no dia a dia, já na escola, no convívio com outros amigos, e eles já vão fazendo a diferença. Aquilo que você compartilha com seu filho, ele pode compartilhar com os amiguinhos dele, e ser a diferença para salvar uma alma. Viu? Isso é missão, isso é ser missionário. A nossa primeira missão é em casa, isso é fundamental. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nós aprendermos a palavra dEle. Nós temos que agradecer a Deus especificamente por isso, porque nós temos condições de ter uma vida em família muito melhor. Eu já disse aqui, se as coisas na sua casa são boas, podem melhorar. Se o clima é bacana, pode melhorar. Para isso nós temos que nos dedicar, nos esforçar. Se você está acompanhando a aula hoje, quer dizer que você já percebe a necessidade de investir tempo na preparação. Isso já é bom. Agora invista também nesse relacionamento na sua família. Então, chegar em casa hoje, já começa a criar um clima diferente. Faz macarrão, né, João? Faz macarrão, né? O outro ali até deu um glória. Hashtag fica a dica. Tá bom? Isso, já começa, vamos mudando. Aos poucos nós já vamos acertando alguns detalhes, a coisa vai ficando muito melhor. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, porque nós temos o privilégio, Pai, de estudarmos a Tua palavra. E falando sobre esse assunto tão importante que é a família, ó Pai, nos capacite, para que nós possamos compreender a profundidade da Tua palavra e a importância dela em nossas vidas, para que possamos, ó Senhor, ser transformados e também colaborarmos, contribuirmos com a formação dos nossos, ó Pai. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, Pai. Abençoe a cada família representada aqui, cada um que está assistindo pela internet, ó Pai. Que cada lar seja impactado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua presença, ó Pai. E que vidas sejam transformadas.
Pai, naqueles lares onde não há paz, que o Senhor possa entrar, fazendo a diferença, transformando, Pai. Amado Deus, ensina-nos a sermos melhores. Mostra-nos, ó Senhor, onde temos errado, para que possamos corrigir e assim glorificarmos o Teu nome nas nossas vidas e na nossa família. Pai, abençoe as nossas casas, as nossas famílias, para que o inimigo não tenha vitória em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso casamento, ó Pai, para que em todo tempo o Teu nome seja glorificado. Nós assim te pedimos e agradecemos, porque sabemos que em todo tempo tens cuidado de nós. Te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, agora